graça e a paz. Já conheço a maioria, né? Eu sou a irmã Liliana, trabalho na EBD e hoje fui convidada pelo nosso professor Revan como professor convidado, né? Então, graças a Deus, eu te aceito o convite com grado e vamos compartilhar com os irmãos algumas bênçãos da palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração, pode ficar sentado mesmo, vamos abaixar nossas cabeças. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por essa manhã que o Senhor nos concedeu, perdoa as nossas falhas e faltas, Senhor, abençoe, Senhor, a nossa aula, abra o nosso entendimento, Senhor, e que o Espírito Santo possa fazer morada e abrir, Senhor, os nossos corações, mentes, para que a Tua palavra entre, Senhor, porque a Tua palavra diz que a verdade nos liberta, e que a verdade da Sua palavra, Senhor, possa ir de encontro, Senhor, com as nossas vidas, e nos libertar. São essas bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem está com a lição, a gente não vai abrir muito ela, quer dizer, vamos chegar a abrir, mas o tema é esse aqui, ó. As conquistas do povo de Deus, certo? Quem tiver a sua Bíblia, eu sei que eu coloquei o textual aí, só que esqueci de botar o endereço. Não é? Ó, o nosso textual, ele está lá em Josué, nosso textual está lá em Josué, capítulo 3, versículo 5. Vamos abrir, deixar a Bíblia aberta em Josué, capítulo 3, que a gente vai dar uma... Eu não sei se os irmãos que estão no grupo, a maioria, cadê? Trouxeram um lápis? Olha, irmã, eu trouxe porque eu ainda não tenho mais nem menino que estuda. Não tem problema não, a gente dá um jeito, né? Eu tenho os dois da escola, eu ainda tenho aqui, eu tenho algum lápis, eu vou pedir depois para... O lápis eu trouxe. Lá Não, tipo, eu peguei lá em cima. Depois eu vejo aqui. A gente compartilha. Compartilha. Pronto. Ó, vamos lá, meus irmãos. Nosso tema central aqui, o nosso textual é: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Certo? Esse primeiro tópico da revista fala sobre atravessando o Jordão, que está lá no capítulo 3 do livro. Tá? Todo o capítulo 3 vai falar um pouquinho da travessia do Jordão. Tá? O cenário, o que aconteceu naquele momento? Aí eu anotei algumas coisas aqui importantes para passar para os irmãos. Que o cenário estava favorável para Deus liberar as maravilhas, bênçãos e ratificar o chamado de Josué. Irmãos, imagina, vamos para a linha do tempo, tá? Moisés faleceu. E quem ficou no lugar de Moisés? Deus levantou um homem chamado Josué. Esse ficou no lugar de Moisés, tá? E naquele momento, eles estavam já peregrinando no deserto há 40 anos. Estavam ali, depois que a gente puxa ali a linha do tempo, Egito, não é? Depois vem a libertação do povo, foram andar no deserto, Moisés morre, certo? E aí chega o momento de Josué entrar. E nesse período onde o povo já estava peregrinando há 40 anos. Se os irmãos não entenderem, se tiverem alguma dúvida, podem falar, viu? Eu creio que a maioria, eu até me desculpa, eu não sei se a Dervan, eu não sei se a Dervan fala dos visitantes agora ou depois, como é que é? Depois, né? Pronto. Então, se os irmãos que estão nos visitando tiverem alguma dúvida ou não entenderem, por favor, os irmãos podem falar que o professor Dervan está aqui. Claro. Então, voltando aqui, é porque eu gosto muito de botar Então, vamos lá. A linha do tempo, ó, para a gente poder entender melhor. O povo está aqui no Egito, tá? Sendo escravo, tá bom? Sendo escravo. O povo é liberto, tá? Eles ficam onde? No deserto, tá bom?
Durante quantos anos? 40 anos. Ok? Depois, Moisés aqui vem a falecer. Só para a gente entender o quadro onde está a nossa história. E aqui é onde nós estamos. Vamos falar um pouquinho de Josué e a terra prometida. Tá? Aquela terra que desde aqui no Egito, Deus prometeu ao povo de Israel, escravo. Ok? Então, Egito, deserto, 40 anos, por desobediência, como nós sabemos. Moisés veio a falecer, entra Josué e leva-os até a terra prometida. É nesse cenário aqui, tá? Que estava o quê? Favorável às maravilhas de Deus. E também foi o momento ao qual Deus faz o quê? Ele honra a Josué. Imagine que esse povo de Israel, durante 40 anos, quem era o líder dele? Moisés, correto? O povo acostumado com Moisés, o povo era liderado por Moisés, Moisés morre. E automaticamente Josué, o povo aceita que foi Deus que colocou Josué, mas Deus tem algumas partes desse capítulo que Deus ele honra os chamados de Josué. Tá? Vamos ler ali no versículo 7, ó, capítulo 3, versículo 7. O irmão que abriu, pode ler. O Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ou seja, o que Deus fala? Que a partir desse dia, ele iria fazer o quê? Ele iria honrar Josué. Ele ia mostrar que Josué, ele era a liderança que Deus colocou lá. E o povo ia ver. Porque o povo estava acostumado com os milagres, as maravilhas, através de quem? Moisés. Né? Moisés. E chega Josué. Então ali foi um momento onde Deus estava usando aquele cenário para honrar aquele homem. Para mostrar para o povo que Deus levantou a Josué. E tem duas situações aqui, duas vezes que Israel passou milagrosamente pelas águas. Quais foram essas duas vezes? Imagina que a gente está ainda nesse cenário, tá? O primeiro aqui, ó, foi o quê? O quê? Isso aí. Mar vermelho, né? Só que tem uma coisa interessante aqui. Eles estavam o quê? Fugindo. Olha que interessante. Eles estavam aqui fugindo. Já aqui, aqui, quando ele passa de novo pelas águas, vamos lá. Aqui foi que águas que o povo atravessou? Mar Jordão. O Rio Jordão. Isso, Jordão, o Rio Jordão. Só que eles estavam fugindo igual estavam aqui? Não. Aqui era para quê, irmãos? Para eles receberem a bênção. Para tomar posse da bênção. Ou seja, foram dois cenários de milagres que Deus realizou com aquele povo. O primeiro, eles fugindo. E o segundo, apesar dos inimigos, tá? Que estavam na terra. Lê o versículo 10 do capítulo 3. Quem achou? Para a gente confirmar isso. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todos lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus e os fariseus, os gigazeus e os amorreus e os júbiceus. Todos esses nomes que a nossa irmã nos ajudou e deu, eram cidades, eram tribos, eram pequenas nações que tomavam parte daquela área de Canaã. A área onde estava o quê? A nossa terra prometida. Não é? Então tinha inimigo? Tinha. Mas Deus estava prometendo o quê? Que Ele ia derrubar, que Ele ia abater, que Ele ia honrar o povo de Deus. Pronto. Esse primeiro tópico que nós lemos aí foi o da... Levantei um apagador? Eu nem vi. Esse primeiro tópico aqui que nós vimos foi o da revista, que é atravessando
aonde a gente está nesse cenário. Até aí os irmãos entenderam? Estou conseguindo captar? Pronto. Agora, a travessia memorializada. O que é isso? A gente está nesse mesmo cenário aqui, onde o povo está no Rio Jordão para poder atravessar, certo? Se nós pegarmos a nossa revista, eu vou ler rapidamente aqui, tá? Que é interessante esse ponto. Tá? Diz assim: o povo nesse momento, ó, imagine que o povo nesse momento, eles estavam aqui de frente ao rio, certo? Para atravessar para o outro lado. Era o momento onde Deus estava colocando as mãos e as bênçãos para eles alcançarem o outro lado, que seria a terra prometida, tá? E Deus, Ele pediu para que aquela travessia fosse algo memorável, ou seja, que fosse lembrado, tá? Em primeiro momento, está assim no capítulo 4, versículo 2 e 3, ó. Tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai no meio do Jordão, do lugar onde pararam, os pés dos sacerdotes. Pedras como memorial foram levadas, 12 pedras no meio do Jordão. Assim que todo o povo acabara de passar, então passava a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Assim que os sacerdotes subiram no meio do Jordão, levando a arca do pacto do Senhor, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e Josué falou: vamos lá, vamos entender esse cenário aqui, certo? Irmãos, Deus, Ele sempre trabalha com um memorial. A gente já vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Aqui, quando Deus abriu aqui, ó, o Jordão para eles passarem, tinha que ter uma memória, tinha que ter algo que aquele povo lembrasse, não é? Tinha a Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Todo mundo, os irmãos sabem o que é a Arca da Aliança? Todo mundo já ouviu falar sobre a Arca da Aliança? Amém. Ou seja, a Arca da Aliança, ela sempre ia onde? Atrás? Não, na frente. Qualquer coisa que fosse para conquistar ou para eles entrarem, eles davam um espaçozinho e a Arca da Aliança sempre ia na frente. Quem carregava a Arca da Aliança? Qual era a tribo responsável? Os sacerdotes, os levitas, não é? Foi entre as 12 tribos de Israel, não é? A tribo que cuidava dessa parte sacerdotal, que cuidava dessa parte de estar carregando a arca, eram os levitas. Então os levitas iam na frente com a arca e o povo de Israel sempre atrás. A arca sempre, né, abria espaço para ser ali, simbolizava o que ali? A presença de quem? A presença de Deus, né? Hoje nós não precisamos desses artifícios. Por quê, irmãos? Não precisamos hoje disso. Nós já temos a presença de Deus, nós precisamos. Justamente. Jesus não veio, não morreu na cruz. Então, tudo que acontecia no Antigo Testamento, toda essa simbologia, hoje a gente não precisa carregar nada disso. Porque o véu rasgou quando Jesus faleceu, morreu, ressuscitou ali. E o que acontece? O acesso entre Deus e o homem foi liberado. Você não precisaria mais de uma arca para ir na frente, você não precisava fazer sacrifício nenhum, porque o sacrifício maior foi feito para a pessoa de Jesus. Então, naquele momento, era necessária essa simbologia, essa arca na frente, não é? Então, antes do povo passar, os levitas iam passando com a arca da aliança, tá? Só que Deus, Ele pede uma coisa, ó, que pedras fossem tiradas no meio do Jordão. Vamos pegar o capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Quem pode ler? Chamou, pois, Josué aos 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direi
vereis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do conselho do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Ou seja, nesse momento, o povo passou, cada integrante de uma tribo, né, não eram 12 tribos de Israel, os escolhidos, né, cada um pegou uma pedra, não era uma pedra pequena, vamos imaginar que era uma pedra, né, média para grande, pediu para carregar aqui, ó, os seus ombros, porque ali iria ser feito um memorial, uma lembrança, não é? Que o poder de Deus foi com aquele povo. Então, irmãos, quando o povo passou, não é? Daqui, cada integrante dessas tribos levaram consigo uma pedra. Para ali na frente, logo depois que a gente vai ver, eles se reunissem para fazer esse memorial para o Senhor, tá? E nesse contexto também, mais uma vez Deus honra Josué. Olha, gente, eu fico imaginando. Pensa que Josué está aqui, não é? No meio de um rio, da mesma forma que Moisés estava aqui no Mar Vermelho. Como deve ter sido a emoção daquele homem? Meu Deus, Deus vai abrir, Deus não vai abrir. Ele foi com Moisés, será que vai ser comigo? Imagina o coração de Moisés, de Josué nesse momento, relembrando de tudo que aconteceu lá atrás e o mesmo cenário de novo. Só que o povo de Deus ali, vamos dizer que nem todos estavam, não é? No sentido de, poxa, será que vai acontecer mesmo? Será que sempre tem um nessa dúvida, né? Será que vai acontecer mesmo? Será que o rio vai abrir? Será que vai acontecer a mesma coisa? Olha, mais uma vez, Deus não honrou Josué no capítulo 3, falando com o povo, Deus honra Josué de novo. Olha o versículo 14, o que diz lá? Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel. E temeram-nos como havia temido a Moisés todos os dias da sua vida. Ou seja, mais uma vez Deus ali ratificando e honrando o homem de Deus. Mostrando que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho com Moisés foi o mesmo Deus que estava para abrir o Rio Jordão com Josué. Não é? Então Deus honra quem Ele levanta, não é? Deus honra quem Ele coloca ali na frente para guiar. Pode falar, Guilherme. Uma coisa que eu acho interessante nessa questão que você falou agora sobre Deus honrando Josué. É o mesmo povo que saiu do Egito, mesma quantidade, está chegando à terra prometida. Josué acompanhou toda a liderança de Moisés, ao lado de Moisés, né? A gente pensa que o Josué veio do nada, não, ele estava ali ao lado sempre. Era um soldado, né? Então Josué viu toda a história de Moisés ao lado de Deus. E aí eu acho interessante, na hora que Josué é designado líder, Deus faz essa honra a Josué diante do povo, para mostrar que ele está com Josué. Mas tem coisas, eu achei interessante, dois detalhes que Deus fez questão de mostrar a Josué que estava com ele, o espírito de Moisés. Moisés teve a sarça ardente, onde ele recebeu aquele chamado, e Josué teve o anjo, que foi chamar diretamente ele, e fala as mesmas linguagens que Deus falou através da sarça ardente para Moisés, ou seja, a mesma linguagem, tira a sandália, se está em terra santa. Josué deve ter ouvido isso de Moisés, achou aquilo fantástico, um negócio maravilhoso, e acontece com ele também. Moisés conduz o povo a atravessar o Mar Vermelho, e Deus leva para a direção mais difícil, tem que passar o Rio Jordão. Poderia ter pelo outro lado, né? Pelo outro lado não teria rio para passar, mas levou para mostrar, você vai abrir também. Eu achei interessante isso, as coisas que Deus fez para Josué sentir que eu estou contigo. Não, e o que vocês estão falando é desde o capítulo 1, quando lá Deus chama Josué e capacita. No 2 ele está capacitando, no 3 ele está reforçando, olha, eu estou te honrando. No 4, depois do milagre, olha, eu estou te honrando diante do povo. O povo está reconhecendo que você é o líder que eu escolhi. Não é? E Deus começa a fazer os milagres, assim como fez com Moisés. A gente tenta imaginar como é que estava a cabeça de Josué naquele momento, né? A emoção que ele estava sentindo.
Porque como o professor falou, ele não chegou aqui, ele não caiu de paraquedas. Não. Ele frequentou, aquela linha do tempo todinha aqui, ó. Josué acompanhou. E em momento nenhum aqui, ele ia imaginar que ele estaria um dia aqui na frente. Porque Josué era de luta, ele era mais soldado, ele estava na frente, não é? Então ele jamais imaginaria que ele, aquele homem, estaria aqui para mais uma vez provar, né? Que Deus, ele escolhe os dele. Não adianta você estar numa posição alta ou baixa, que isso para Deus não tem nada. Deus, ele vai lá, capacita o incapacitável na visão humana, né? Deus, ele vai lá, retira o miserável, faz ele um homem direito de Deus, dá uma vida para ele, capacita ele e coloca na frente da bênção. Porque Deus, ele tem poder para isso. Ele confunde, por quê? Para justamente a gente imaginar, não, ali só tem foi Deus. Porque o homem não ia fazer isso, né? Então, quantos testemunhos a gente vê dessa forma? E, voltando, ó, é por isso, no versículo 18. Lê o versículo 18 aí, só para a gente ir. 4:18? É, 4:18. Então, somente guardai-vos que pudessem. Isso. 18. 4. E aconteceu que, como os sacerdotes elevaram a arca da aliança, subiram no meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco. As águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. O que eu quero entender, o que eu quero passar para os irmãos? Quando a presença de Deus sai, o milagre cessa. Deus veio, uma arca na frente, e no versículo 18 fala o quê? Ó, todo mundo passou e imediatamente o que aconteceu? As águas voltaram, né? Então, quando a presença sai, o milagre cessa. Por que eu quero gravar isso para os irmãos? Quando a presença sai, o milagre cessa nos nossos dias atuais. Se nós não nos santificarmos, nós não vamos ver as maravilhas de Deus. Oh, glória. Se nós não mudarmos a nossa vida, nós não vamos conseguir ver o milagre de Deus. E o milagre de Deus, ele cessa quando a presença dele sai. Se não tem a presença de Deus, não tem milagre. Tem presença de Deus? Tem milagre. Não é? Quantos é que, se a gente fosse parar para contar um milagre, ia falar? Mas esse milagre aconteceu por quê, irmão? Santificação. Santificação. Então, por que eu quero que a gente frisar? Ó, o milagre cessa quando a presença sai. O Jordão ficou aberto. A presença de Deus saiu, o Jordão voltou ao lugar. Então, voltamos ao nosso texto aqui. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de vós. Quer as maravilhas do Senhor? Santifica. Quer as maravilhas do Senhor? Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Venha pra gente, lógico, mas procure. Fique, permaneça. Porque só assim o milagre de Deus não vai sair da sua vida. Porque se você se afasta, o milagre ele sai. Aí você vai ser aquela pessoa onde você vai ter momentos de milagres na sua vida. Ah, eu me santifiquei, eu me separei, eu vim esse ano para a igreja, mas na primeira prova eu saí. Quem saiu junto? O milagre de Deus. Porque você sai da presença dele. Então fique na cobertura da graça de Deus. Fique debaixo do chuveiro da graça de Deus, ó, essas bênçãos de Deus, para que o milagre permaneça na sua vida, tá? Vamos voltar agora, ó, os versículos 19 a 24, o capítulo 4. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais o que significam estas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão.
porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o mar vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Glória a Deus. Ó, vamos imaginar aqui, irmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, as 12 pedrinhas, uma em cima da outra. Por quê, irmãos? Eu anotei aqui. A recordação das misericórdias de Deus, ela é um assunto de máxima importância para a nossa fé. Tá? Recordação das misericórdias. Está falando que a gente precisa recordar as misericórdias de Deus sobre a nossa vida, não é? Justamente porque para nós termos esperança de um futuro melhor. É onde a gente vê um milagre, a gente vê uma cura, a gente vê algo que Deus fez na sua vida, aquilo ficou marcado e aquilo é uma recordação. Então ele pediu para que o povo, ele, Josué, cada um vinha e entregava a pedra para ele ia lá colocando, montuando, né? Para que isso fosse lembrado para a geração, para que se os filhos um dia pudessem olhar, eles possam enxergar que o milagre de Deus estava ali. Eu quero fazer um protesto. Ai, não. Roubaram minha secretária, eu estou sozinha fazendo IBGL. O filho deve ser buscado uma senhora de 70 anos. Não, é justo. Irmãos, ó, é um assunto de máxima importância. Tem um tópico muito interessante que é assim: perdemos o proveito daquilo que esquecemos. Se a gente esquece, aquilo não tem proveito nenhum. Então a gente precisa o quê? Ver o milagre, recordar o milagre, né? E as verdades ficam sem valor devido ao esquecimento. Né? Então aquilo que aconteceu antes, se não tiver nada recordando, vai cair no esquecimento. Deus, já sabendo disso, que nós somos homens, nós temos um corpo corruptível, nós ainda não temos um corpo incorruptível. Deus, ele já sabia que nós poderíamos esquecer, seria normal a gente esquecer. Né? Hoje tem doenças sérias, né, como o Alzheimer, que a gente sabe que é um esquecimento. Então imagine nós ainda que temos as nossas faculdades mentais ok em dia, a gente esquece a chave, esquece carteira, esquece celular, esquece cartão, esquece tudo. Justamente porque Deus, então, ele precisa usar desse meio de lembrança, de memorial, para nós lembrarmos da misericórdia. E para ajudar a nossa memória, Deus, ele se tem servido por 3 meios. Pode falar. Inclusive na cultura judaica, eles têm muitas celebrações até hoje, justamente por essa questão. A facilidade que a gente tem de esquecer as coisas. É verdade. Demais. Então ele tem festas em que tem uma festa mesmo que ele se levanta, tem as taças, levanta, diz aí diz que o cerimonial, uma criança, sempre tem uma criança que pergunta: ô vô, ô papai, eu era um adulto, por que o senhor está fazendo isso? Tudo isso é da celebração. Aí vai falando, essa taça simboliza isso, e tem a Páscoa deles, que eles também, né, tem as ervas que significam o tempo que passaram os escravos, tem o pão que tem que comer rápido. Então tudo isso, porque nós temos essa facilidade de esquecer. Por isso que eu considero que hoje o nosso mesmo não tem mais pedra para a gente fazer memorial, viu, gente? Nosso memorial está aqui. Amém. Temos que ler a palavra. Amém. Porque na palavra a gente vai, não que a gente não saiba da grandeza dele, mas a gente vai lendo, tem coisas que ali vai dizer que Deus grande, eu sirvo um Deus grande, porque a gente tem essa facilidade de esquecer. E saber que assim como ele foi com esse povo, ele será conosco. Com certeza. Então casa tudo direitinho como Deus está na frente, né? Era justamente esse cenário que a gente ia falar. Deus, ele usa de quê? Na palavra de Deus, dele, né? Falando. O erigir, de levantar memoriais, como a gente leu no versículo 7, capítulo 4,
E uma coisa importante é ensinar os filhos. O que diz lá no versículo 6 do capítulo 4? Para que isto seja por sinal entre vós e, quando vossos filhos vos perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? A gente está levantar o memorial. O segundo é o quê? Ensinar. Isso aqui é importante. Ensinar os nossos filhos. Irmãos, a gente educa os nossos filhos até certa idade. Depois, não tem mais educação. Tem ensino diário, tem você dar conselho, porque aí é o caminho que nós já passamos por isso e eles vão passar, pode falar. E aqui podemos ver o significado disso nessa sala, porque aqui tem mãe e filha, você, sua filha, tem a Dervan e a filha dele, tem Liu ali, com o filho dela ali, trazendo, e também isso, ela e o filho dela. Então, existe essa importância sendo vista nessa sala, aqui mesmo, no nosso cenário. E isso é um memorial, né? Sabe o que é um memorial? Não é só você falar. Seu filho vê você orando. Mesmo que ele não vá com você, mas ele está vendo você orando. Ele está vendo você ler na Bíblia. Ele está vendo você ir para a igreja. Ele está vendo, aquilo está ali, olha, ele está vendo. Ele pode estar afastado, mas ele está vendo. Isso está criando o quê? Está criando uma memória. Uma memória afetiva, uma memória espiritual que ele não está vendo. Mas lá na frente, quando a gente fala que o caminho estreitar para ele, primeira coisa que ele vai lembrar, eu me lembro que eu estava fora da igreja, vou contar um testemunho, 30 segundos, rapidamente. Eu não gostava de sair de domingo, porque a gente tinha ensinado desde a barriga que domingo é de quem? Sim. É do Senhor. Era os crentes antigamente, lá no Rio, os pastores, eu fui nascida na Assembleia, domingo, se o crente faltar, ele fica em casa. Era assim que era a ordem, tá? Você tinha que ficar em casa. Ah, não quer vir para ir, mas também você não vai para shopping. Você não vai para rua, você não vai para praia. Quer faltar, então você vai ficar em casa. Porque o dia de domingo para crente é o dia do Senhor. Eles ainda falavam que a gente não podia nem para uma festa. Cuidado com o que você come na véspera do domingo. Para chegar no domingo, estou com dor de barriga, eu estou passando mal. Justamente para isso, para não ter problema de você vir para a casa do Senhor. Durma bem, não coma nada forte, para que você possa estar bem na casa do Senhor. E eu me lembro que no mundo eu não conseguia sair dia de domingo, eu travava. Eu gostava da sexta para sábado, mas de sábado para domingo, não. Vamos para a praia? Não, porque a memória, todo domingo é dia do Senhor. E quando eu ia, eu lembrava, ou passava na frente de uma igreja, ouvia alguém de Bíblia na mão, o domingo é do Senhor. Eu não deveria sair. Então, olha a consciência, né? Olha a memória que a gente tem, né? Não só de ir todos os domingos, mas também de saber que você estava fora naquele momento do contexto, mas você lembrava, memorial que a gente faz. Então, a gente tem que levantar memoriais? Tem. Tem que ensinar? Tem. E tem que, o principal que a irmã falou aqui, ler a palavra, Salmo 119, versículo 105. Isso aí os irmãos já sabem. Bora lá abrir para a gente ver o que está escrito. Isso aí eu creio que a maioria sabe de cor. Hoje em dia, qual é o nosso memorial? Assim como a irmã nos falou aqui. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória. Ou seja, Glória a Deus. qual é a sua lâmpada? É a palavra de Deus. Qual é a sua bússola? É a palavra de Deus. Pés sem luz vai para lugares escuros e permanece em lugares escuros. Mas os pés que têm a lâmpada do Senhor, esses têm lugares certos para ir. Aonde Deus ele leva. Então deixa Deus ser a sua bússola, deixa ele ser a sua palavra, mas você seguindo o quê? Lendo o quê? A palavra de Deus. Né? E uma coisa que é muito interessante desse retrato aqui, preste atenção, irmãos. As pedras foram tiradas da onde? Do fundo do rio. Depois eles foram levadas para servir de altar. Sabe o que eu vejo aqui nesse cenário? O homem sendo
Deus nos tira como pedra lá do meio do Rio Jordão, aquela pedra sem significado nenhum, não é? No meio das águas, Ele nos ergue e nos coloca como memorial para Ele. Esse exemplo das pedras, as pedras não estão aqui só naqueles dias. Quando a gente vê isso, a gente, poxa, tem significado, né? Deus, Ele pede para tirar pedras no meio de um rio, pedras que ninguém nunca ia imaginar pegar. No meio das águas, Ele levanta e traz para elas serem usadas como memorial. Deus faz a mesma coisa com a gente. E no rito do batismo, você é tirado lá, ó, no meio do nada. Deus, Ele te levanta para o batismo, ali que você confessa para todo mundo que Ele é o Senhor, é batizado, Ele te tira ali das águas e te faz um memorial para Ele. Isso aí que é importante. Então nós somos, a pedra aqui tem vários simbolismos, e um deles aqui é o batismo dos dias de hoje. Nós não éramos pedra no fundo de um rio sujo, não é? Deus nos tirou, nos fez uma limpeza e hoje nós somos o quê? Nós somos um memorial. Vamos ler lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, para a gente... Que horas? 6, versículo 4. Pode ler. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Agora lê o 5 também. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança de sua ressurreição. Ou seja, tudo isso, ó, fomos sepultados com Ele pelo batismo. A mesma coisa aconteceu com essas pedras. Foram tiradas, nós fomos tirados. Então esse é o memorial dos nossos dias, é o batismo. Amém. É o nosso memorial. Né? A gente levanta, a gente fala para todos que nós estamos aqui hoje crentes pelo memorial do batismo, não é? Ali a gente mostra, mas por que se batizar? Porque precisamos mostrar. Assim como essas pedras saíram do fundo do rio e foram erguidas, hoje nós, no passado, pedras sem valor, nos tornamos uma pedra que edifica a palavra de Deus. E Deus usa sempre a pedra. Lá no Novo Testamento você vai ver ele chamando Pedro quando fala o quê? Sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Então, assim, sempre tem esse fundamento. Pedra é um fundamento, não é? E a nossa vida é um fundamento diante de Deus. Aí tem a circuncisão, né? Vamos dar uma corridinha na circuncisão. Eu apaguei aqui, os homens que nasceram no deserto foram 40 anos. Muita gente morreu e nasceu, correto? Então o que acontece? Antes de entrar na terra prometida, olha só a diferença. Antes de entrar na terra prometida, Deus ele pede algo para Josué. Ele fala para Josué assim, olha, circuncisa os homens. Vê lá o versículo 5, do capítulo 5. O que diz lá? Circuncisa os homens. Porque todo o povo que saía estava circuncidado, mas a nenhum povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de ter saído do Egito, haviam circuncidado. Ou seja, quem estava aqui no deserto já estava circuncisado, o homem estava, aquela pele do prenúncio, do pênis onde tira, né? Então o homem, que criança hoje é a fimose, né? A fimose, né? Que muita criança faz, a partir de 5 anos, né? E vai até mais para frente, né? Então, assim, tem duas observações sobre a circuncisão, tá? Essa situação, onde a primeira, né, onde todos ali no Egito estavam circuncisados. Chegou no deserto, muitos nasceram. Então, estava uma mistura. Tinha uma parte circuncisada e outra parte que não era circuncisada. Então, o que Deus fala para Josué? Ó, antes de entrar na terra prometida, pega quem não está na circuncisão, faz a circuncisão para que todos possam entrar. E logo depois veio o quê? Foi a Páscoa, né? Eles ali tiveram o ritual da Páscoa. Então, a circuncisão aqui, ela simboliza muito também o julgamento da carne. Porque esses homens ficaram um tempinho ali sofrendo, né? Com as dores que tinham, né? Então, isso tudo foi mais um memorial que Deus tinha, mas também tinha outra situação, não sei se os irmãos percebem. O único povo naquele tempo
circuncisado era quem? O povo de Israel. E isso era uma questão de saúde, de limpeza. Então Deus, ele queria que o povo dele fosse limpo. Não é que os vírus, bactérias, nada de ruim pudesse entrar, praga alguma, vamos dizer, entrasse no meio do povo de Israel. Então por isso você ouve muito aquele incircunciso, ou seja, é aquele homem que não era circuncisado, né, não passou do julgamento da carne, não tirou, né, não entrou, não é do meio do povo de Israel. Então o circuncisado, além de ser um julgamento para a nossa carne naquele tempo, era necessário pela limpeza. Era um povo limpo. O povo de Israel era um povo limpo. Porque não tinha problemas de saúde, não morriam igual os outros povos morriam. Se você for estudar, não é? Eles tinham doenças que naquele tempo eles nem sabiam o que era, mas morriam por causa desse tipo de limpeza, coisa que não acontecia com o povo de Israel, porque era um povo limpo, tá? E isso tudo, irmãos, esse simbolismo ali dessa reprovação que tivemos, né, lá na cruz do Calvário, aonde Deus ele morre por nós, aonde Cristo está ali dando a vida por nós, não é? Ele quis também, tipo uma simbologia, que aquele povo passou por um problema, foi circuncisado, sofreu um pouquinho para entender que ele precisava o quê? Ser limpo, se apresentar limpo diante de Deus. Vamos abrir lá em Colossenses 2:11, que vai só ratificar o que a gente falou. Depois dessa limpeza, né, todos circuncisados, né, um símbolo distinto aí de limpeza, no qual também estáis circuncidados, uma circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. ou seja, quem é que morreu por nós? Cristo, Ele nos circuncidou, tá? Nós temos isso na nossa vida espiritual. Irmãos, a terra prometida era tipo um céu para nós. Eles lá estavam entrando no céu, a terra prometida. Hoje nós estamos aguardando a nossa terra prometida. Mas naquele tempo ali, tipicamente falando, a terra prometida era o céu. É o mesmo que eu e você nós estamos aguardando. E o povo ali, depois ali da Páscoa que foi celebrada, né? O povo ele comeu um produto, coisas da onde? Que eles trouxeram do Egito? No meio do deserto? Não. Foi a primeira Páscoa, depois de limpos, circuncisados. Eles tiveram a primeira Páscoa comendo da onde? Da terra que Deus prometeu a eles. Então, ali foi muito importante. E um fato muito importante que aconteceu, primeiro vem a circuncisão, todos os homens ficaram limpos. A segunda, todos comeram da terra prometida. E terceiro, irmãos, o que acontece? Uma coisa muito interessante. Josué, vamos dizer que Josué estava parado e ele viu um homem. Esse aqui é um capítulo que me emociona muito, eu acho muito bonito isso, né? Porque para mim, quando o anjo aparece a Josué, eu costumo dizer que ele é um exército de um homem só. Josué, se fosse para ir sozinho, ele ia. Se fosse para uma guerra, ele ia na frente. Eu não queria saber se ele estava sozinho ou não. Então, quando ele viu lá do alto aquele homem, o que ele fez? Vou partir. Porque se ele é contra mim, eu vou matar ele ali agora. Ele não sabia, mas a experiência que Deus estava ali planejando para ele era muito grande, né? Vamos ler lá no versículo 14 e 15 do capítulo 5. Olha só que lindo. Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. A experiência para fechar com chave de ouro a entrada foi Josué avistar aquele homem grande, bonito. Vou lá, porque se ele for contra mim, eu vou matar ele ali mesmo. Quando ele se depara, ele pergunta, porque ele foi ousado, ele ainda perguntou: você está comigo? Você está contra mim? Aí na mesma hora, o
o capitão do exército, né? E fez a mesma coisa que o irmão falou comigo, só tira, que o lugar onde você está é santo. A mesma presença de Deus na sarça com Moisés foi a mesma presença com Josué, quando o anjo desceu. Esse, quando fala o anjo do Senhor no Antigo Testamento, estava representando o que era o Filho de Deus, né? Era o capitão do exército, o príncipe, ó, quem está falando com você é o príncipe do exército de Deus. Naquela hora Josué deve ter desmoronado, né? Caiu aos pés e falou, fala, fala, eu sou teu servo, o que eu faço, o que eu falo, não é? E isso foi mais uma vez, ele viu a presença de Deus, assim como Moisés viu, ele sentiu e ele passou por tudo aquilo que Moisés, como o professor falou, ouviu, ele também ouviu e viu, ele sentiu da mesma forma. E isso ali foi uma conquista muito grande para eles, né? Porque, irmãos, primeiro, a sabedoria de Deus ela é livre. Ele faz o que ele quiser. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, né? E Deus, e não Josué, é que controlava a ação que se seguia. Não era Josué que estava fazendo, era Deus ali que estava controlando tudo. Né? E Josué era o quê? Era um servo do mesmo Deus que apareceu a Moisés. Né? Então, glória ao capitão da nossa salvação. Né? O capitão da nossa salvação é Cristo. Logo depois vem as conquistas. Eu não sei se dá para a gente fazer 5 minutos, irmão, dá? Por quê? Irmãos, falar de conquista, o que acontece? Vai começar uma sequência de conquistas aí das cidades. E eu planejei para os irmãos terem, na parte que foi o papel que eu tinha para poder a gente tentar fazer. Eu não sei se todos estão de lado, se não tiver, eu trouxe aqui. Prestem atenção, irmãos. Essa parte da revista, ela fala sobre as conquistas do povo de Deus, as cidades. Anderson, cadê aquele seu hidrocor? Aquele quadro, cadê esse aqui? Mas você pegou o hidrocor de quadro? Não, do quadro, é o piloto do quadro. Eu acho que dá pra gente fazer que é rápido. Pega na página, na fosca mesmo, viu, irmão? Porque eu não sei se... Vamos separar assim. Temos falar de conquista de cidade sem mostrar é complicado. O que eu planejei para os irmãos? Eu fiz isso há alguns anos atrás, mas eu vou tentar lembrar, eu estudei de novo, assim como os irmãos eu também estudei, né? Para a gente fazer um mapa do fértil crescente. Para os irmãos entenderem aonde estava localizado tudo isso que a gente fala. Para os irmãos entenderem, porque a gente tem que decorar a tabuada, a gente também tem que decorar os mapas, alguma coisa da Bíblia, para a gente se situar, para saber aonde a gente está. Então, rapidamente, vamos tentar dividir aí esse quadrado em 4 partes, ó. Bem, quem tiver lápis me avisa aqui que eu tenho os lápis aqui, caneta. Esse aqui. Tem caneta também. Tem uma lapiseira aí também. Tem uma lapiseira também. Tem caneta. Pronto. Aqui. Mais ou menos. Tem todo mundo? Pronto. Tá todo mundo? Vamos brincar um pouquinho? Vamos brincar um pouquinho, viu? Rapidamente. Ó, tá vendo esse quadrante aí? Os irmãos vão deixar na horizontal, tá bom? Vamos tentar aqui no meio fazer uma linha assim, não precisa marcar muito não, tá? Mas faz isso aqui, ó, divide o seu quadrante assim no meio, em 4 partes, ó. Ó, em 4 partes. Assim, 4 partes. Não precisa ser aquela linha reta não, viu, irmão? Não tem perfeição não. Pronto, dividiu assim em 4 partes, pode botar aqui, ó, quadrante número 1, quadrante número 2, quadrante número 3 e quadrante número 4. Pronto. Pode usar isso, o quadrado todinho do seu. Isso, ó.
você dobrar, ó, gente. Dobra É, e fica, aqui, ó, faz dobra isso aqui pra irmã fazer. Aí depois você vem e marca, ó. Você vai marcar Aqui, igual A professora de matemática arranja a solução. É, aqui. É só dobrar. Já fez? Faz desse aqui, tá marcado. Fez, velhinha? Fez? Em 4 dobras só. Aí fica certinho. Assim, ó. Dobra assim. Dobra em 4 partes. Tá vendo aqui assim? Só Isso aí, precisa depois que ser. dobrou a água, aí fica direitinho. Isso é só mais um em casa, você vai fazer melhor. Isso. Entendeu? Isso é só pra você. Aqui. Conseguiram fazer assim? Todo mundo tá assim? Bota o nome do. Ó, bota quadrante 1, 2, 3 e 4. Essa turma inteligente demais vai ser rápido. Sim, irmãos, o que a gente vai fazer? Depois que a gente divide o nosso quadrante em 4 partes, tá fraquinho. A gente numerou, tá? Irmãos, a gente vai fazer agora um golfo. Quem sabe o que é um golfo? Um golfo, né? É quando o quê? Quando o mar ele entra na terra. O nome disso é um golfo. Tá vendo no quadrante 4 aqui? Você vai pegar 1/3 dele. Você vai fazer mais um. Ó, aqui, ó. Tem nada perfeito. É para todo mundo fazer, ó. Faz isso aqui, ó. Sabe qual é o nome desse golfo? Vai ser o golfo pérsico. Ó, golfo. Pérsico. Ó. Pronto, tá de azul. Se alguém quiser pintar, se der, depois pinta. É o golfo, eu vou deixar até que pergunta comentar. Se alguém quiser, pronto, depois se vê. Fizemos um golfo no quadrante 4. O golfo é o quê? É quando o mar ele entra na terra. Ok? 1/3 do quadrado aí, a gente consegue. Agora, irmãos, a gente vai fazer um mar. A gente vai usar o quadrante 1, ó, e o quadrante 3. A gente vai pegar metade de cada um, ó. Aqui, ó. Pronto, nada de perfeição, né? Sabe como é o nome desse mar? Mar Grande. O tão conhecido como mar o quê? Mediterrâneo. Só que a gente vai usar Mar Grande por quê? Nós ainda estamos lá no Antigo Testamento. Hoje em dia ele é considerado como Mar Grande, o mar Mediterrâneo. Mas na Bíblia você só vai encontrar ele como Mar Grande. Tá vendo? Tá bonitinho, a gente já tem um golfo Pérsico aqui, a gente tem o Mar Grande aqui, né? Agora, vamos fazer mais um mar. Qual será que a gente vai fazer? Mar vermelho. Aonde a gente vai fazer o mar vermelho? Aqui, irmãos. Ó, presta atenção. Olha como é que é. O mar vermelho onde o povo atravessou. Ó, vocês todos estão virando. Qual é a pessoa que faz o mapa? Eu esqueci como é. É um geólogo, com certeza é um geólogo. Olha o que a gente está sendo hoje, viu? Cartógrafo aqui, ó. Ó. Olha isso, professor. Ó, olha aqui. Olha aqui o nosso mar vermelho aparecendo. Vamos botar aqui, ó. Mar vermelho. Não tem perfeição, é uma coisa simples. Olha ele aí nascendo. Esse aqui é o mar vermelho. Você está no quadrante 3, tá vendo? Quadrante 3. Cadê? Deixa eu ver. Bora lá. Tem que precisa de ajuda? É, tá. Como tá lindo, ó. Todos cartógrafos. Todos, né, menina? Todos. Pronto, aí a gente já fez aí o nosso. A gente já fez um golfo, já fez o mar grande, já fez o mar vermelho, né? Chega de mar? O que vocês acham? Tem ainda 2 aí que a gente vai falar. Tem nome de mar, né? Esse tem nome de mar, mas não é mar. Mas é qual? Então, quem souber vai falando. Antes. Um outro mar que tem por aqui, ó. Madervan não pode. Não pode.
gente vai fazer, irmão, sabe qual é? O Mar da Galileia. Ó, você não está vendo aqui, ó? Na salinha que vocês fizerem aqui, mais ou menos, ó. Vamos desenhar aqui, ó. Nada de perfeição, coisa simples, ó. Vamos botar aqui o nome, ó. Mar da Galileia. Já está terminando. Pronto. Aqui é o Mar da Galileia, né? Qual é o outro mar que está mais embaixo aqui? Pode falar, irmã. A irmã está ali coçando uma coisa ali no coração. Ó, tem um mar aqui que é 3 vezes maior do que o Mar da Galileia. Tá? Ele está aqui embaixo. Sabe qual é o nome dele? Mar Morto. Então a gente vai fazer esse tamanho aqui, ó, mais uns. Pronto, assim, mais ou menos. Ó, o Mar Morto. O Mar Morto. Ó, como vocês já estão. Pronto. E tá faltando aí. O que está acontecendo aí? Tá faltando aí um rio. O Jordão, né? O rio que a gente falou. Né? Para deixar, tá todo mundo deslocado aqui, né? Então vamos unir aqui, ó. Vamos botar um rio, ó. O rio, esse rio é qual? O rio Jordão. Aonde Josué passou com o povo, aonde Jesus se batizou, né? Algo interessante é o seguinte, irmãos. O Rio Jordão, ele nasce aqui, ó. Vamos botar um montezinho aqui bonitinho, ó. Ele nasce aonde? Qual é o nome desse monte? Quem sabe o nome desse monte aqui? Não. Começa com H. Não. Hermon. Aqui as águas do Jordão, ó, nascem aqui, ó, no Monte Hermon. Esse monte lá dos Salmos. Ele nasce aqui, ó, ele vem, ó, passa pelo Mar da Galileia, que é um mar de água doce, né? E depois vem, deságua aqui tudo no Mar Morto, que o Mar Morto é mortável, quando chegar lá dentro que evapora, né? Porque ele não sai, não faz nada, ele é morto, pronto. Olha que lindo tá aqui. Pronto, ó, o nosso mapa tá bonito, não tá? Cadê o de vocês? Cadê? Ó. Tá conseguindo fazer aí, irmãos? Estão conseguindo? Aqui, ó. Isso aqui é para andar. Vocês em casa refaçam de novo. Fazem bonitinho. Melhor, né, do que o meu. Para andar na Bíblia. Pronto, já para saber. Agora, vamos lá. Vamos botar um rio muito importante que tem na Bíblia. Esse rio, ó, ele começa mais ou menos aqui e vai desaguar aqui no Golfo. Sabe como é o nome desse rio? É o rio Eufrates. Ó, rio Eufrates. Você começa ele aqui no quadrante 1, corta no quadrante 2, para ele desaguar aqui no Golfo. Tá vendo? Ele vai jogar suas águas todas aqui no Golfo. Agora, esses dois rios, são 2 rios aqui. A gente só fez o rio Eufrates. Tem um outro rio também, muito importante. Qual é o nome desse rio aqui? Tigre. O Rio Tigre. Hã? A gente vai, ó, mais ou menos, vamos botar aqui para o Mar. O Mar Grande está aqui. Isso aqui é rio, ó. Esse outro rio aqui é o Rio Tigre. Gente, vocês não têm noção, vocês estão desenhando o mundo antigo. Tudo que a gente fala na Bíblia, no Antigo Testamento, está se resumindo aqui, ó. Isso aqui, ó. É o Rio Tigre. Hã? Agora a gente vai botar. Eu vou botar um monte aqui. Não tem aqui o quadrante 2? Vamos botar um montezinho aqui. Vocês têm noção qual é o nome desse monte aqui? Se
eu desenhar, vocês vão saber. Sabe quem ficou parado aqui? Foi a arca de Noé. É o Monte Ararat, tá? Esse aqui é o Monte Ararat. Bem aqui no quadrante 2, aqui em cima, ó. Monte Ararat. É onde a arca da aliança ficou parada. Só botei a arca aqui para os irmãos. Aqui bem em cima, aqui no quadrante 2, tá vendo? Falta para a gente terminar o nosso mapa. Faltam algumas cidades, tá? Mas uma coisa muito interessante que eu vou marcar até de vermelho. O Jardim do Éden, tá? Que não tem a sua localização na Bíblia, não é? Não tem, mas a gente consegue imaginar onde é justamente aqui, irmãos. Ó, aonde o homem nasceu. Porque a Bíblia fala dos dois rios, né? O rio Eufrates e o rio Tigre. Então, mais ou menos, o homem, o Jardim do Éden, era nessa localidade aqui, tá? O homem nasceu aqui. No encontro dos dois rios. Isso, no encontro aqui dos dois rios. Porque tem o nome de umas cidades que a gente tem que botar, que a gente não pode esquecer. Uma delas é aqui, ó. Sabe qual é o nome dessa cidade? Ur. É a cidade de Ur. Mais na frente aqui, ó, já chegando aqui mais em cima do quadrante 4, sabe qual é o nome dessa cidade aqui? Vocês não vão saber. Onde era a Torre de Babel? Cidade de Babel. Então, se a gente está na cidade de Babel, a gente está subentendendo que a gente está onde aqui? Na Babilônia, né? O Babel. Mais para frente, aqui em cima do rio, ó, vamos botar aqui, ó. A gente vai colocar, ó, Arã. Sabe por que essa cidade é importante? Por quê? Quem é que veio de lá? Abraão veio de Abraão. subiu. Justamente. Fez a gente ainda vai ver a caminhada dele aí rapidinho. Passando para esse outro lado aqui, a gente vai botar aqui mais ou menos, ó. Outra cidade aqui, ó, é Assur, que foi capital da Síria, né? E uma mais aqui na frente, ó, para a gente terminar, de Jonas. Quem lembra? Nínive. Ó, que Nínive aqui. Pronto. Agora, preste atenção numa coisa, ó. Para Ur até Arã, são mais ou menos, eu pesquisei, até se não for o nome, a minha mãe fala, 965 quilômetros daqui para lá. Daí de Arã até essa região aqui, ó, a gente pode botar aqui, é a região de Canaã, ó, é a terra prometida. É a região de Canaã. Ó, imagine, ó. Abrão, que era Abrão ainda, né? Saiu de Ur, foi para Arã, depois de Arã para Canaã, isso que é de avião? Pé mesmo. Ele viu a terra prometida tudo. Agora sim, está faltando um rio aqui, muito interessante, que a gente esqueceu não, deixei ele para o final. Está vendo aqui o Mar Grande, irmãos? Existia aqui, esse rio nasce aqui no Lago Vitória, de uma cidade que escravizou o povo de Israel durante muito tempo. Esse rio aqui é esse mesmo, o Rio Nilo. E aqui, irmãos, é o delta do Nilo, que ele deságua aqui no Mar Grande. Lembram da terra de Gozém? Vamos voltar lá em José. Quando o faraó deu um local para o povo de Israel ficar, foi na terra de Gozém, né? A pronúncia às vezes era justamente aqui. Egito é Egito por causa do rio Nilo. Porque se não tivesse o rio Nilo, acabou, né? Então, ó,
Testamento, todo cresceu. Foi nessa área, nesse mapa antigo aí, desse novo antigo que a gente fez hoje, tá? Por isso que esse mapa é um mapa vético presente. Todas essas cidades da lição, né? Quais foram essas cidades? Ó, a conquista da cidade de Ai, a ajuda a Gibeão, a campanha setentrional, os resumos das regiões conquistadas. Não é para vocês fazerem isso de vocês, não. Aconteceu tudo aqui, ó. Tudo aqui. Tudo que a revista está falando dessas cidades, dessas conquistas, foram todas aqui, ó. Nessa região aqui, que é a região de Canaã. Os jebuseus, todos esses que nós lemos no início, ficavam aqui, ó. Por volta de Canaã, aonde Deus prometeu a terra ao povo dele. Então, todas essas conquistas vieram daqui, certo? O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, depois andou, ficaram peregrinando, ó, 40 anos aqui, ó. Ficaram rodando aqui. Até, se eu não me engano, né, irmã Devon, era 40 dias para chegar até Canaã, não era? Era 40 dias para sair do Egito, para chegar aqui, 40 dias. Eles ficaram rodando o quê? 40 anos. Rodando ali a cidade de Canaã. E o negócio que podia ser em 40 dias se tornou 40 anos. Né? Então, ó, esse é o nosso mapa simples, mas é um mapa que os irmãos podem ter na Bíblia e lembrar. É um mapa que a gente não é que tem que decorar, é para a gente se doar. Vocês fizeram o mapa de vocês. Né? Em casa, se quiserem passar de novo, vocês vão ver que na Bíblia tem mais ou menos. Na Bíblia tem um mapa que é só aqui, tem um mapa que é só aqui, nessa região da Babilônia, não é? Mas o nosso mapa, ele fez um quadrante onde você consegue enxergar cada local. E o povo de Israel, ó, aqui, tá? Amém, irmãos? Amém. Vamos encerrar já trazendo não, né? Meu Deus, não pode. Deixa eu ver se eu... Vamos agradecer, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento de adoração a Ti, através da Sua palavra. E que Teu Espírito Santo nos ensine mais, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tira a foto? Tira a foto.